gente está muito feliz de receber todos vocês aqui. Eu espero muito que a palestra seja muito proveitosa. Afinal, a Viviane é uma pessoa espetacular e tem um conteúdo muito legal para todos nós. Vou me apresentar de novo. Me chamo Gustavo, sou assessor de comunicação da MTI e estamos aqui para mais um evento nosso. Esse é um evento que a gente costuma realizar uma vez por mês e a gente sempre tenta trazer alguns temas aí que possam agregar informações para os nossos colaboradores, nossos parceiros, para os nossos amigos também. Então, Viviane, se você já estiver aí pronta para começar, já estamos aí no seu aguardo. Tudo bem? Oi, tô sim. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá. Eu só preciso de uma ajudinha para poder apresentar. Já encontrei. Aguardem só mais um instantinho que a gente já está resolvendo um probleminha aqui e já vai dar tudo certo. Tá bom, pessoal? A gente vai deixar um link disponível para vocês responderem no nosso Google Forms para a gente poder enviar o certificado para vocês, para quem assistiu a palestra. Então, a gente vai mandar o link mais para o final da palestra aqui no nosso chat. E aí vocês respondem o formulário lá e a gente vai mandar o certificado digital para vocês. Viviane, quando você quiser. Posso começar? Pode. Boa sorte. Obrigada. Meu nome é Viviane Kerkhoff, eu sou psicóloga, especialista em produtividade e comunicação não violenta. E primeiro eu gostaria de agradecer o convite, dizer que falar de comunicação não violenta é sempre uma honra, ainda mais quando a gente usa ela na resolução de conflitos. Como o nosso tema hoje é voltado para a resolução dos conflitos, uma coisa que é muito importante a gente dizer é que os conflitos eles acontecem por diversos fatores, mas o principal deles é quando a gente não consegue se entender com relação às nossas necessidades. Então, quando eu tenho necessidades que elas não são atendidas, eu costumo me fechar para o mundo, para as outras pessoas. E quando isso acontece, é que os conflitos surgem, né? E algumas pessoas têm atitudes mais duras em relação aos conflitos e são mais agressivas, mais duras em relação às outras pessoas, mas tem algumas pessoas que elas se fecham e elas ficam com o conflito de forma mais interna. Aqui está alguma das necessidades básicas dos seres humanos que fazem com que a gente tenha conflitos quando essas necessidades não são atendidas. A primeira delas é a questão da autonomia. Quando a nossa autonomia ela não está bem trabalhada, quando a gente não tem autonomia, seja no trabalho, na vida pessoal, nos relacionamentos, de modo geral, a gente costuma se sentir bastante insatisfeito com as coisas que vão acontecendo. E é como se a sua vida ela fosse perdendo sentido, você fica como passageiro, você acaba não conseguindo pegar o leme e decidir o que você quer fazer. A segunda delas é a necessidade de celebração. Por que é importante a gente celebrar? Porque dá a sensação de que a gente está progredindo. Quando a gente não celebra alguma coisa, seja celebrações positivas ou seja celebrações não tão positivas, como por exemplo o luto, mas a gente precisa celebrar. Por quê? Porque quando a gente celebra, é como se a gente fosse trocando as etapas da vida. A outra necessidade, a terceira delas, é a necessidade de lazer. Por mais que a gente veja que tem algumas pessoas que às vezes só trabalham, só pensam em trabalhar, ainda assim a necessidade de lazer é importante. E é por isso que as pessoas que são workaholics, elas acabam
se tornando pessoas frustradas, pessoas estressadas. Por quê? Porque uma necessidade não está sendo atingida, alcançada. Depois a gente tem necessidades físicas, que são as básicas, né? Abrigo, água, alimento, ar, descanso, expressão sexual. Essas necessidades físicas são aquelas que, independente da nossa vontade, o nosso... Oi, Viviane? Oi. O pessoal tá falando que o áudio tá baixo, tem como você sair da reunião e entrar de novo? Às vezes acontece isso com o Google Meet, que ele fica meio baixinho, aí você só dá um F5 na página e entra de novo, que aí acho que o áudio normaliza. Beleza, só um segundinho. Tá. Agora tá melhor o áudio? Parece que tá um pouquinho melhor. Tá. Vamos lá, qualquer coisa me avisa que aí a gente continua. Tá bom? O pessoal ainda tá falando que tá baixo. Tem como falar um pouquinho mais perto do microfone? Tá, vou ver se assim fica melhor. Ver se assim melhora. Melhorou bem. Melhorou? Tá. Bom, continuando. Aí as necessidades físicas são aquelas que, independente da nossa vontade ou da nossa atenção, elas são percebidas através do corpo. Só que ainda assim tem algumas pessoas que não dão atenção para as necessidades físicas, como, por exemplo, passar muitas horas sem se alimentar ou sem beber água, enfim, e por aí vai, né? Aí depois a gente tem as necessidades de interdependência, que são aquelas que fazem a gente se ligar com o próximo. E é aqui que a maior parte dos conflitos acontecem, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. E a gente vai falar mais disso um pouco mais para frente, mas as necessidades de interdependência são aquelas que estão ligadas com a nossa conexão com o outro, com a necessidade que a gente tem de interação com o outro. Depois dessas, a gente tem as necessidades de integridade, autenticidade, autovalorização, criatividade, significado. Por mais que algumas pessoas possam, às vezes, dizer que não tem, mas todo mundo tem essas também. E, por último, as necessidades de comunhão espiritual, que não tem nada a ver com religião, mas que também pode ter religião envolvida. Mas são aquelas que fazem a gente comungar com aquilo que está além da gente, com aquilo que está, para algumas pessoas, tido como superior. Dando continuidade aqui, agora entrando de fato na parte da comunicação não violenta, a comunicação violenta foi uma técnica desenvolvida por um alemão chamado Marshall Rosenberg, e ela tem alguns princípios básicos. Para a gente falar da comunicação não violenta, a gente precisa entender o porquê que ela se chama não violenta. O objetivo da comunicação não violenta é trazer a conexão entre as pessoas. E aí aqui a gente tem as etapas da comunicação não violenta. Primeiro, a gente tem que observar o que foi dito ou o que foi feito. Aí a gente expressa os sentimentos, o que eu estou sentindo. Depois disso, eu trago a necessidade, o que eu preciso, e por último, o pedido. O que é que esses 4 pontos eles trazem dentro da comunicação violenta? Primeiro de tudo, uma conexão mais real, mais sincera com o próximo. Por quê? Porque a gente se coloca numa posição de ouvir de forma empática e de falar de forma autêntica. Então, quando eu vou falar alguma coisa para alguém, eu procuro ser sincero no que eu digo e ser, principalmente, proativo naquilo que eu vou dizer. E a pessoa que está me ouvindo se coloca numa postura empática de realmente se interessar por aquilo que eu quero dizer. Agora, quando a gente está vivendo um conflito, no geral, a gente tem muita dificuldade de falar principalmente aquilo que a gente está sentindo e, consecutivamente, a gente tem dificuldade de fazer o pedido. E aí, o que acontece? A fala não costuma ser autêntica,
Por quê? Porque ela às vezes se torna agressiva, ou ela se torna ríspida, enfim, depende do nível que está o conflito, né? Depois disso, a gente tem a dificuldade de fazer o pedido, por quê? Porque a gente costuma impor aquilo que a gente quer quando a gente está num movimento de comunicação que não seja nesse sentido de trabalhar de forma autêntica. E aí, quando a gente consegue seguir essas 4 etapas, a gente também consegue gerar uma atenção plena. Então, o mesmo fluxo que faz eu ouvir o outro, faz o outro falar de forma que fica sincronizado. Agora, quando o conflito existe, dificilmente a gente consegue prestar atenção naquilo que a pessoa está falando. Então, você vê que quando 2 pessoas estão discutindo, ou uma fica quieta e a outra fica brigando, ou elas duas ficam discutindo. E é nesse movimento que a gente vê que se perde. No próximo slide tem isso um pouco mais detalhado. Primeiro, quando eu vou falar alguma coisa para alguém, eu preciso falar de um fato, descrever o fato. E é aqui que muitas vezes a gente se perde. Tem gente que usa esse ponto para apontar características pessoais. Então, ao invés de eu comunicar para um colaborador um fato que ele fez que atrapalhou o desenvolvimento de uma atividade ou que está atrapalhando o relacionamento de equipe, eu não falo do fato propriamente dito, mas eu falo de características pessoais. E é aí que a gente julga, é aí que a gente discrimina muitas vezes, porque a gente não está falando dos fatos. E aí é onde a gente tem que fazer a observação sem julgar. Depois que o fato foi dito, eu preciso falar do sentimento. O sentimento não é pensamento, é como você está se sentindo. Ah, quer dizer que eu vou ter que me abrir e ficar falando de mim? Não, não tem nada a ver com isso. Mas é como você se sente em relação ao fato, né? Depois disso, expor a necessidade. É nessa hora que a gente assume o protagonismo no negócio, né? É quando eu exponho a necessidade, o que precisa ser feito, o que eu espero que a pessoa faça, que eu me coloco numa posição de quem realmente vai resolver aquilo que precisa, que vai dizer o que precisa ser feito, ao invés de deixar o outro, entre aspas, adivinhar, né? Principalmente relacionamento familiar, relacionamento afetivo, de modo geral, a gente costuma deixar muito isso a desejar, né? Esperando que o outro adivinhe o que a gente quer, o que a gente precisa, quando na verdade ninguém tem obrigação nenhuma de desejar. E quando o outro fala para a gente o que ele precisa, sempre fica mais fácil, né? Depois, por último, a gente faz o pedido. O pedido é trazer clareza para a comunicação. Quando eu trago essa clareza, é quando eu dou a data para que aquilo fique pronto. É quando eu explico como que eu quero que aquilo fique feito. É quando eu falo que eu estou esperando daquilo que eu estou pedindo. Então, quando a gente traz essa clareza no momento do pedido, é o momento que a gente alinha com o outro que de fato ele entendeu e ele vai estar disposto a fazer se ele souber, e se ele não souber e ele se comprometer em fazer, ele pelo menos se predispõe a, de alguma forma, ir atrás de uma resposta para aquilo que precisa ser feito. Até aqui tudo tranquilo? O áudio melhorou? Oi, melhorou sim. Ah, tá. Tudo bem. Depois disso, quando a gente leva em consideração essas 4 etapas para uma comunicação não violenta, para uma comunicação que ela gera conexão, a gente vê que em alguns momentos, mesmo assim, algumas pessoas caem em algumas armadilhas da mente. Eu vou falar de 4 delas, que são as 4 principais que fazem com que a gente às vezes fique enrolado no meio dos conflitos ainda assim. A primeira delas é o conformismo. Quando a gente se coloca num papel de conformismo, às vezes eu me coloco numa posição de que eu não fico atenta às minhas necessidades, eu aceito tudo que vem para mim sem me posicionar, sem entender que a situação pode mudar, sem me colocar numa postura ativa em relação ao trabalho, à minha vida,
ao que quer que esteja acontecendo. A segunda armadilha é o coitadismo. E essa é ótima, né? Porque todo mundo conhece alguém que faz papel de coitadinho, e sempre que a gente vê alguém falar disso, é engraçado porque algumas pessoas falam que não conhecem ninguém, enfim. Mas uma coisa que é importante a gente lembrar é que sempre tem alguém que faz esse papel. E aí a gente precisa também se conectar com essa pessoa. Por quê? Porque quando uma pessoa fica ou numa posição ou na outra, usando uma armadilha ou usando a outra, na verdade, a gente tem que olhar por trás disso quais são as necessidades dessa pessoa que não estão sendo atendidas. O porquê que essa pessoa ela não está conseguindo progredir, ela não está conseguindo sair daquele ciclo onde ela está. Tem gente que, às vezes, você passa atividade para a pessoa fazer no trabalho, passa, enfim, algumas tarefas, e a pessoa nunca consegue, tudo dá problema, sempre tem alguma dificuldade, sempre acontece alguma coisa, porque a pessoa está nesse ciclo de coitadismo mesmo. A terceira delas é o medo de reconhecer os erros. Reconhecer os erros nem sempre é fácil, né? Mas mais difícil ainda é você ser pego de surpresa por erros seus que você julga que são erros dos outros. Então, quando a gente tem discernimento, quando a gente tem capacidade de olhar para os nossos erros e reconhecer eles, é um grande passo que a gente dá para fazer uma mudança. Quando eu não consigo reconhecer eles, dificilmente eu consigo mudar em relação a isso. Se eu sou aquela pessoa no trabalho que brigo, que estouro, que não consigo cumprir datas, que eu tenho dificuldade em pedir ajuda para o outro, que eu sou essa pessoa que às vezes causa a maior parte dos conflitos, eu posso chegar lá falando, nossa, eu aprendi várias coisas sobre como a gente melhorar, mas se eu não melhorar minha postura, não vai resolver. E a quarta delas, o medo de correr riscos. Quando a gente fala desse medo de correr riscos, é o medo de ousar, de tentar fazer coisas diferentes, de tentar fazer coisas de forma diferente. Não quer necessariamente dizer que você vai sair fazendo coisas imprudentes. Correr risco não é necessariamente você se arriscar, mas é você conseguir sair da sua zona de conforto. Vou passar essa parte escrita, que depois eu disponibilizo os slides e eu vou disponibilizar um material extra com palavras de conexão e desconexão para quem tiver interesse poder fazer download. Mas aqui, eu queria que vocês imaginassem aquele trânsito que costuma ter final da tarde, ali na Avenida do CPA, que fica assim, praticamente parado. Imagina que esse trânsito tá assim, terrível. E que você comprou um carro novinho, primeira semana que você está indo trabalhar com seu carro novo, de repente passa um motoqueiro do seu lado e esse motoqueiro ele arranca seu retrovisor e ele vai embora. Ele nem olha para trás para ver o que está acontecendo. E aí, normalmente, o que a gente faz? A gente briga, xinga, né? Tem gente que fica, às vezes, amaldiçoando a vida da pessoa, né? Mas imagina que você tem possibilidade de contratar um detetive particular e esse detetive vai atrás do motoqueiro e ele descobre que, na verdade, o motoqueiro ele passou rápido por você e ele nem parou para te pedir desculpa nem nada, porque ele recebeu uma notícia que ele estava indo no hospital, que o filho dele que estava no hospital está entre a vida e a morte. E ele passou rápido por você e arrancou seu retrovisor, porque foi o meio que ele encontrou de chegar rápido no hospital para talvez ver o filho dele pela última vez com vida. É claro que o sentimento quando a gente descobre uma coisa dessa muda em relação ao motoqueiro, né? No primeiro caso, quando ele só passa por nós e a gente não sabe o que está acontecendo, a gente fica com raiva. No segundo caso, quando você já tem um detetive particular que pode te ajudar a descobrir o porquê que ele foi e não parou, é muito provável que o seu coração se enterneça, que você consiga sentir um pouco de compaixão pela situação dele e talvez nem se importe com o que aconteceu com seu retrovisor. Só que nem sempre a gente tem possibilidade de fazer isso, acho que na maioria das vezes não tem, né?
Mas o que é importante dessa história é que o que acontece com a gente nem sempre tem como a gente controlar, nem sempre tem como a gente prever as coisas que vão acontecer, as dificuldades que vão acontecer com a gente. Mas a forma como a gente reage frente a isso tem dificuldade, tem como você controlar. Então, se você tem dificuldade no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua família, enfim, todo mundo costuma ter dificuldade em alguma área da vida, você sempre pode escolher a forma como você vai reagir em relação às coisas. E quando a gente consegue assumir esse papel de protagonista, quando a gente consegue colocar as coisas nos seus devidos lugares, quando nós conseguimos falar para as pessoas aquilo que de fato a gente sente e espera delas, é muito mais fácil a gente conseguir reagir de forma saudável, de forma mais tranquila em relação às dificuldades. Se o seu chefe chega gritando com você, brigando, e às vezes nem aconteceu nada com você, é ele que está triste, está chateado com alguma coisa, enfim, está com um problema, mal-humorado, é muito provável que se você olhar para isso com olhos de quem vê que a pessoa que grita, aquela pessoa que ofende, aquela pessoa que xinga, é a que está com as necessidades não atendidas, você consegue entender que aquele problema não é seu. E aí você não pega aquela raiva, aquela mágoa para você. E a gente encerra um ciclo de violência. Por quê? Quando a gente pega pra gente, por exemplo, meu chefe vem e briga comigo, eu chego e brigo com o meu colega de trabalho, aí a gente vai para casa, ele briga com a família dele e eu brigo com a minha. E a gente dá uma continuidade num ciclo de violência. Mas quando a gente consegue encerrar esse ciclo de violência, é bem mais fácil a gente conseguir viver de forma mais tranquila. É fácil? Não, exige treino, sim, exige treino. Por quê? Principalmente se você é uma pessoa reativa, que se a pessoa fala difícil com você, fala duro com você, você reage e já devolve, como dizem, na mesma moeda, é muito provável que você vai ter que se dedicar mais. Mas se você já é uma pessoa mais quieta, se você já é uma pessoa mais introspectiva, isso vai ser mais fácil. O que importa é como a gente vai cuidar do nosso diálogo mental. Por quê? Porque como é o chefe, nem sempre a pessoa reclama de volta, né? Nem sempre a pessoa xinga, briga, mas às vezes a pessoa fica ruminando aquilo, fica chateada por dentro e de certa forma isso acaba às vezes fazendo mais mal do que aquela pessoa que devolve. Mas nenhum dos dois comportamentos seria produtivo, nenhum dos dois ajuda a resolver os conflitos. E aí, para a gente continuar aqui, existem palavras que, como a gente vai ver, tanto no material que eu vou disponibilizar, quanto aqui, que conforme você usa elas, conforme você fala, elas se tornam palavras positivas. Mas dependendo de como você usa, elas podem ajudar a gente a se conectar melhor com as pessoas, ajudar a gente a ter melhores relacionamentos com as pessoas. Primeiro de tudo, quando alguém tem algum problema, a maioria das vezes a pessoa quer ser ouvida. Então, às vezes não é o momento, não é o lugar, porque também nem sempre dá para a gente ficar nessa postura de ouvir, senão a gente acaba virando conselheiro, psicólogo dos colegas, enfim, dos familiares, das pessoas que estão à nossa volta. Mas se a gente já começa querendo dar uma resolução, querendo resolver aquilo que a pessoa vem falar para a gente perde a parte principal, que é de fazer essa conexão com o outro, que é de ajudar o outro a se sentir amparado, de se sentir ouvido. Então, antes de buscar uma solução para algum conflito, algum problema, o importante é a gente conseguir escutar para a gente entender onde é que está o problema. E aí aqui, algumas coisas que a conexão não violenta fazem por nós é ajudar a gente a assumir as responsabilidades. Quando eu me coloco na postura de que eu sou autêntico com aquilo que eu desejo, que eu sou a pessoa que vou assumir um papel protagonista em relação à forma como eu vou me comunicar com as outras pessoas, é muito mais fácil
que, que as coisas caminhem de forma positiva. É muito mais fácil que eu tenha as minhas necessidades atendidas e que eu também consiga estar atento às necessidades do outro. Quando a comunicação bloqueia a compaixão, a gente costuma fazer o quê? A gente costuma classificar e julgar as pessoas, e isso estimula a violência. Então, quando eu taxo uma pessoa como preguiçosa, como sempre atrasadinha, ou a pessoa que nunca pode, quando eu taxo alguém por algum rótulo, é muito mais fácil que aquilo ali acabe impedindo que tanto você quanto as outras pessoas vejam de fato que a pessoa tem de positivo, como ela pode contribuir no grupo e outras formas de ajudar no trabalho. E também, quando a gente faz uma comparação entre as pessoas, isso também é uma forma de julgar. Então, evitar comparar as pessoas. O ideal é a gente sempre comparar o nosso progresso entre a gente mesmo. Então, se o meu desempenho foi X no mês passado e esse mês foi Y, a comparação ideal sempre é entre o meu próprio progresso e não o progresso do colega, enfim, do outro, né? O objetivo da comunicação violenta é que a gente entre numa conexão para encontrar um nós, que não fique só o que eu quero, nem só o que o outro quer, mas que esse nós ele se estabeleça, para que a gente consiga chegar num senso comum, naquilo que vai ser positivo para todo mundo. E uma das outras coisas que a gente fala que é muito importante é fazer uma escolha bem cuidadosa das palavras que a gente usa. Como eu estava falando, às vezes a gente julga, rotula as pessoas e isso não traz nada de positivo, porque quando a gente faz um julgamento, a gente às vezes cria um avatar daquela pessoa que impede a gente de ver a pessoa de fato como ela é. Aqui tem um exemplo de um comentário julgador. Você é generoso. E aí, qual seria um comentário descritivo? Ou seja, um comentário mais adequado, né? Quando ajuda a sua família financeiramente e dá palavras de carinho com os outros, acho você generoso. Por que existe diferença entre a primeira frase e a segunda? Na primeira frase, quando a gente usa um comentário julgador, se você fizer uma comparação entre uma e outra, elas falam basicamente a mesma coisa, mas a forma de dizer que é diferente. Na primeira, a gente entende que a pessoa é generosa de modo geral. E na segunda, eu explico, eu falo quais são os motivos que me fazem entender que a pessoa tem comportamentos generosos. Qual que é o problema da primeira? Porque normalmente a gente olha e fala assim, mas é um elogio, isso não é não teria problema. O problema é que se a pessoa não for generosa em algum aspecto da vida e você julga ela como uma pessoa generosa, você rotula ela como uma pessoa generosa, quando ela fizer alguma coisa que você não considerar generosa, você vai se sentir de certa forma agredido, traído pela pessoa. E aí a gente vê que as pessoas elas reclamam, elas sentem estranheza em relação ao que aconteceu. O segundo exemplo, Maria é preguiçosa. Será que a pessoa realmente é preguiçosa em todos os aspectos da vida ou foi quando aconteceu alguma coisa que fez ela ter um momento de preguiça? Ou o comentário descritivo. Quando Maria chegou tarde no compromisso que marcou comigo, me senti triste e desrespeitado. Não quer dizer necessariamente que ela é preguiçosa, mas o que ela fez, então a gente fala do fato e a gente fala de como a gente se sentiu em relação àquilo. Ela pode ser uma pessoa superativa em outros pontos da vida dela. E a gente também não sabe por que ela chegou tarde no compromisso, né? Então, é sempre trabalhar em prol de uma comunicação que visa falar de como você se sente em relação às coisas, sem dizer necessariamente que o fulano é assim ou assado. Aqui, é a milionésima vez que eu vejo as meias sujas jogadas no meio da sala. Primeiro, que é mentira, né? Não tem como ser a milionésima vez. E aí, isso é um tipo
de comunicação que a gente tem quando a gente não usa comunicação não violenta, né? Usando mentiras, super generalizações e dando ordens. Pegue imediatamente e coloque para lavar. Quando eu dou uma ordem, se eu estou falando, por exemplo, com criança pequena, a criança até vai e obedece. Mas quando a gente faz isso com um adulto, dependendo do adulto e da situação, às vezes a pessoa vai e faz com uma vontade, né? E aí o resultado que eu espero que aconteça, ele não acontece da forma como eu aconteço. Sem contar que a gente não leva em conta o outro, né? A gente, às vezes, pela forma de se impor, acaba gerando conflitos. Alguns tipos de conflito que acontecem quando a gente costuma usar palavras de ordem ou frases de ordem são aqueles conflitos que, quando a gente precisa de ajuda, as pessoas costumam não se disponibilizar para ajudar. Então, a gente costuma ter uma equipe, por exemplo, que se você precisa de alguma coisa, ninguém abre a boca para falar nada. Você costuma também ter pessoas que fazem as coisas com uma vontade. Se é um pessoal de atendimento ao cliente, a gente vê que isso se reflete nesse atendimento ao cliente, que atende com uma vontade, atende de forma não muito saudável, né? Qual seria o ideal? Desse fato aqui, né? Desse exemplo. Filho, quando eu vejo meias sujas jogadas no meio da sala, esse é o fato. Tem as meias sujas. A pessoa descreveu o fato. Qual que é o sentimento? Eu me sinto irritado, né? Qual que é a necessidade? Porque eu preciso de mais organização na sala. Não é só porque você está mandando, mas existe uma necessidade que normalmente é uma necessidade em comum. Uma sala organizada é bom para todo mundo, né? E qual que é o pedido? Será que você pode colocar as meias para lavar? Leva um pouco de tempo para a gente aprender esse passo a passo, para a gente conseguir fazer? Leva. Só que depois a gente vê que existe muito mais engajamento na forma como as pessoas lidam com as atividades que precisam ser feitas. Quando é feita uma distribuição de tarefas ou quando a gente tem uma atividade nova que precisa ser executada, as pessoas têm mais interesse em participar. Por quê? Porque elas entendem o porquê que elas estão participando, elas se engajam melhor e cria também uma conexão melhor entre o grupo. Como que normalmente a gente se sente quando as nossas necessidades são atendidas? Agradecidos, alegres, aliviados, confiantes, confortáveis, estimulados, orgulhosos, realizados. E quando as nossas necessidades não são atendidas? Confusos, constrangidos, desapontados, desconfortáveis, frustrados, impacientes, irritados, nervosos, solitários, tristes. Então, todas as vezes que a gente vê uma pessoa com um comportamento que a gente poderia chamar de difícil, normalmente a gente pode ver que ela está com as necessidades dela não atendidas. Aquelas necessidades que a gente falou lá no começo, né? E aí, se a gente vê pessoas também que elas trabalham felizes, que elas estão bem, que você vê que elas estão confortáveis fazendo o que elas fazem, você pode saber, pode ter certeza que ela é ouvida, que ela tem espaço para dizer o que ela pensa e que ela tem também clareza no que esperam dela. Então, ela consegue tanto se expressar quanto ouvir o outro de forma empática e existe clareza. Não existe aquele diálogo confuso que às vezes faz com que as pessoas fiquem perdidas sem saber muito bem. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu acho que todo mundo já teve um trabalho assim, que você chega no lugar e a pessoa às vezes não te explica muito bem o que espera de você. Por melhor profissional que você seja, você pode ser especialista naquilo que você faz, mas sempre existe o jeito de fazer do lugar, né? O modus operandi do lugar. Se você não entende qual é, se ninguém te explica, você às vezes fica perdido. Mas quando alguém vem, te recebe bem, te explica, mostra o que você tem que fazer, te fala o que é esperado de você, é muito mais fácil que você tenha um certo alívio, uma certa um certo conforto para você conseguir transitar no seu trabalho, para você conseguir fazer o que precisa ser feito com mais clareza, com mais senso de realização, enfim, de propósito. Um exemplo aqui de desconexão. Você não fala comigo desse jeito. Quem você pensa que é? Eu já decidi.
Não me faça repetir, né? Não me faça repetir. Se você pedir de novo, não vou te levar na festa. Então, quem já não ouviu frases assim? Que às vezes a pessoa traz uma frase, ou ela coloca uma frase no meio de um diálogo, que ao invés de fazer a gente se sentir amparado, de se sentir confortável, de se sentir estimulado, orgulhoso, alegre, a gente se sente triste, irritado, impaciente, às vezes confuso, às vezes a pessoa está brigando por algum motivo que você nem entendeu, às vezes, qual é o motivo. Como que a gente poderia usar frases de conexão? Acredito que ambos precisam dar um tempo e relaxar, né? Você está com raiva. Justiça é importante para você. Eu entendo que você acha que minha decisão não foi justa. Quando você se coloca no lugar do outro, por isso que a gente fala dessa escuta empática, é muito mais fácil você entender as reações que o outro tem. Quer dizer que daí você não vai ter opinião ou que as coisas não vão acontecer como tem que acontecer? Não, não tem nada a ver com isso. Mas quer dizer que fica mais fácil você entender o porquê que às vezes a pessoa te dá uma resposta torta, o porquê que às vezes a pessoa faz alguma coisa que acaba te incomodando. Né? O outro exemplo, continuar gritando não vai funcionar para mim. Eu entendo que você está frustrado e não quero gritar. É o que eu falei antes. Se você olha isso entendendo que é um problema, uma raiva, uma frustração, uma irritabilidade do outro, você não traz isso para você. E aí a gente encerra esse ciclo de violência. Se a gente traz isso para a gente, é como se a gente pegasse uma corrente e saísse carregando essa corrente. E esse não é o objetivo, né? O objetivo é a gente conseguir trabalhar a nossa comunicação de forma mais fluida, que ela aconteça de forma melhor. A última. Eu não vou negociar essa minha decisão. Eu estou aqui se você quiser conversar. Quando a gente se coloca numa postura onde a gente não tem como mudar de opinião, onde a gente já decidiu, onde a gente não vai mudar, às vezes a gente cria uma dificuldade que não tem necessidade. Quer dizer que você vai mudar de opinião? Não necessariamente, mas o outro tem o direito de ser ouvido. O outro, ele tem o direito de expor o que ele precisa. Às vezes a gente precisa explicar para a pessoa que a hora não é pertinente, que o local não é adequado, mas mesmo assim, você não vai deixar a pessoa sem uma resposta, né? Você precisa também ponderar qual é o momento adequado para falar, enfim, para falar determinadas coisas, para que isso seja positivo, mas você também precisa dar, de certa forma, uma resposta para a pessoa, para que ela consiga trabalhar ouvindo melhor, dizendo melhor o que ela pensa, como ela se sente, e o que ela espera de alguma coisa, para que a gente possa ter um trabalho mais assertivo. Só que nem sempre o local é adequado. Então, muitas vezes a gente precisa sim dar uma pausa e falar para o colaborador, falar para o colega, enfim, para a pessoa, que aquele não é o local adequado e o momento adequado, mas você já deixa combinado com a pessoa quando que vai ser a melhor forma ou o melhor dia para vocês terem essa conversa. Relacionamento precisa muito disso. Às vezes você entra num ciclo de discussão que, por mais que você queira buscar dentro de você essas 4 etapas, às vezes fica difícil. Então, às vezes é melhor você dar uma pausa, pedir para a pessoa um tempo para você se acalmar, para você conseguir dizer as coisas como precisam ser ditas, do que às vezes sair falando as coisas sem pensar. Quem aqui nunca viu um chefe, ou ouviu falar pelo menos do chefe de alguém, que briga, xinga, faz e acontece, e aí na hora que passa a raiva, às vezes a pessoa fica constrangida, né, fica sem gracinha, mas depois fica tudo bem. Então, às vezes a gente não precisa passar por esse constrangimento também, né? Se você não dá conta de ter uma reação
mais saudável naquele momento, o ideal é que pelo menos você consiga frear essa sua reação de explosão, ou de choro, enfim, de alguma coisa nesse sentido. Aí, para a gente encerrar, eu vou dar algumas dicas sobre para a gente ter um diálogo pacífico com as pessoas. A primeira delas é praticar a empatia, demonstrar interesse na conversa. Isso implica ouvir atentamente, prestar atenção no que está sendo dito. Só que, gente, praticar a empatia e demonstrar interesse na conversa é só se for sincero. É só se você realmente estiver interessado no que a pessoa está falando. Se não for, soa como falso, e aí acaba sendo até pior. Então é muito melhor, mais educado, você falar para a pessoa que aquele não é o momento adequado do que você fingir que está interessado e não tá. Porque até sono dá, né? Quando você está no meio de um diálogo, de uma conversa que você não está muito afim ou que está pensando em outras coisas. Então fazer isso só se realmente você tiver interessado. E aí, assim, acho que hoje em dia o melhor exemplo de demonstrar interesse na conversa de alguém é quando você está conversando olhando para a pessoa, né, prestando atenção, sem ficar com o celular na mão, sem ficar com outras coisas te distraindo. A segunda dica: esteja atento à sua linguagem corporal. Exemplo, chacoalhar os pés, por exemplo, indica impaciência. Quem aqui nunca falou com uma pessoa que olhou para a pessoa e falou, tá, pode falar. E aí você começa a falar e essa pessoa, ela tá mexendo um lápis, ela começa a mexer no celular ou ela fica balançando na cadeira. Não tem coisa mais chata e assim, falta de educação, de respeito mesmo com o que o outro tá dizendo, mas muitas vezes a pessoa faz isso. Então, se alguém faz isso com você, ao invés de se irritar, de ficar bravo ou então de chamar a atenção da pessoa, uma coisa que você pode fazer é você olhar para a pessoa e falar assim, bom, eu acho que nesse momento você está ocupado, eu volto e converso com você em outro momento. E se for você a pessoa impaciente, é ser sincero novamente, olhar para a pessoa e falar, olha, nesse momento eu estou com pouco tempo, eu não vou conseguir prestar atenção no que você está dizendo como você merece. Você pode voltar a tal horário e a gente conversa e eu te dou toda a atenção que você precisa? Aí o negócio fica melhor, né? Evite termos irritantes como eu avisei ou eu não disse. Todas as vezes que a gente diz isso, a gente se coloca numa posição de maior que o outro, como se a gente fosse maior, melhor, como se a gente soubesse mais. De fato, às vezes a gente vê alguma coisa que é previsível, né? Que vai mesmo dar errado. Mas ainda assim, não é ideal. Por quê? Porque às vezes a pessoa também sabe que vai dar errado, mas ela quer arriscar, ela quer tentar. E o nosso papel é você se colocar numa postura de ou ajudar a pessoa a refletir antes de fazer, para ela não fazer e dar errado, ou se ela ainda assim insistir em fazer, é você ajudar essa pessoa a pensar no que foi que deu errado e não nesse comportamento de julgamento de quem aponta, né? Não argumente a partir de pressupostos. Por exemplo, como você não me ligou ontem, eu pensei que porque tal coisa não aconteceu, blá 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 blá. Todas as vezes que a gente faz um argumento em cima de um pressuposto, a gente corre um sério risco de errar. E quando a gente erra, dificilmente, quando a gente usa esse tipo de pressuposto, a gente dá espaço para o outro se expressar, para o outro falar o que aconteceu. Claro que, como a gente falou daquelas armadilhas da mente, existem pessoas que tudo de errado acontece com a pessoa. Todo tipo de problema a pessoa tem. Mas ainda assim, a pessoa merece um motivo, merece uma oportunidade de dizer o que aconteceu. O próximo. Evite rótulos. Com essa opinião, só pode ser reacionário. Quando a gente usa rótulos, como eu já comentei disso antes, né? A gente traz uma imagem fixa sobre uma pessoa. E todas as vezes que a pessoa tem um comportamento fora daquele rótulo, ele causa estranheza. E aí a gente vê que isso gera uma certa dificuldade, gera uma desconexão. Por quê? Se o fulano é assim,
eu não sou desse jeito, então eu não me conecto com aquela pessoa. E eu, às vezes, nem dou oportunidade para que os conflitos sejam resolvidos, para que eu possa me aproximar dessa pessoa. O outro, não ofenda nem altere o tom de voz, não interrompa. Por que a gente tem que evitar ofender e alterar o tom de voz? Todas as vezes que a gente precisa alterar o tom de voz, isso mostra o quanto a gente está desconectado do outro, o quanto a gente está tendo dificuldade de se expressar de forma clara e de ouvir de forma empática. Ouvir de forma empática não quer dizer necessariamente que você vai ficar com dozinha do outro, que tudo de errado que o outro fizer, você vai entender, mas quer dizer que você vai dar oportunidade para ele se expressar. E aí a gente reduz muito, muito, muito significativamente de verdade os conflitos. Por que a gente não deve interromper? Novamente, porque o outro fala, eu presto atenção, eu falo. Ele fala, eu presto atenção e eu falo. Se eu interrompo, eu não deixo ele falar. Não consegue fazer o ciclo das 4 etapas. Ele não consegue se expressar de forma integral. E aí o que acontece? Acaba gerando mais conflito, mais dificuldade. Relacionamento tem muito disso, né? Principalmente relacionamento marido e mulher. Quando você já está há alguns anos junto, a pessoa vai falar alguma coisa, você interrompe porque você deduziu que você já sabe o que a pessoa ia continuar falando. Quando, na verdade, nem sempre é assim. Às vezes a pessoa vai falar alguma coisa. E mesmo que ela vai dizer o que você já sabe, a pessoa tem o direito de ser ouvida, né? Do mesmo jeito que eu tenho o direito de falar, o outro tem o direito de ser ouvido e vice-versa. E por último, faça perguntas do tipo: eu quero saber o que você acha disso, como você se sente em relação a isso e qual a sua opinião. Só faça esse tipo de pergunta se você realmente quiser ouvir a resposta. Se você não quiser ouvir a resposta, não faz. É ideal fazer? É. É bom a gente ouvir o que a pessoa vai falar? É. Por quê? Porque a gente educa emocionalmente o outro para ele se expressar e a gente educa o nosso ouvido para a gente ouvir a necessidade do outro. Mas só se eu realmente quiser saber. Se eu não quiser, nem faz. Porque se for mal feito ou com má vontade, é pior. Porque às vezes a pessoa vai abrir o coração dela, ela vai falar alguma coisa sobre o que ela pensa, vai dar uma ideia, e aí você não está prestando atenção, é pior. A pessoa se sente pior do que se você não tivesse nem perguntado. Então, sobre comunicação violenta, era isso que eu tinha para falar hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, tá aberto. Para a gente encerrar, o que eu gosto sempre de falar é que a energia é o que tensiona o arco, mas é a decisão que solta a flecha. Saber de tudo isso é importante, mas o mais importante é você decidir começar a usar daqui para frente. Eu vou deixar um material disponível a partir de amanhã com o pessoal do MTI para download com mais palavras de conexão e desconexão, palavras que quando a gente usa, elas ajudam a gente a se conectar com as pessoas, e palavras que quando a gente usa, elas rotulam, elas ofendem, elas magoam as pessoas, elas distanciam a gente das pessoas, para que vocês possam também ter um pouco mais de conhecimento sobre essa área. E tudo que vocês puderem ler sobre comunicação não violenta ajuda demais, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, profissional, é excelente mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição.